Vocês abriram a Bíblia aí no livro de Jonas? Então, eu queria começar mostrando um vídeo para você. E eu queria que você me dissesse do que se trata esse vídeo. Rolou aí nas redes sociais essa semana. E eu queria saber se você pode me falar do que se trata isso aqui. Põe aí, por favor. Foi essa semana. Vocês sabem o que é isso, gente? Vocês podem me dizer? Hã? É a guerra? De quem contra quem? Irã e Israel? Então esse vídeo é isso. É isso? Você sabe o que isso aqui significa? Mágoa. Isso aqui se chama mágoa. A gente vê só a ponta da coisa, né? A guerra de Israel com o Irã, há tempos atrás com o Hamas, e de tempo em tempo com os palestinos, parece que é uma troca de mísseis. Mas a raiz de tudo isso é qual, gente? Mágoa. Desde 1948, quando se criou o Estado de Israel e houve aquela divisão territorial, Israel agora aqui, Palestina aqui, os países árabes aqui, entrou o quê? A mágoa. E até hoje eles não aceitam essa divisão. Até hoje eles não conseguem aceitar que Israel é um país e eles são outros. E aí, de tempo em tempo, você vê esses ataques que custam vidas, não poucas, mas muitas, por causa de um sentimento. Você vê, tudo isso se resolveria com perdão. Olha, nós aceitamos a lei, nós aceitamos a direção, a posição das autoridades em fazer essa separação, acabaria o problema. Mas pelo ego, pelo orgulho pelo poder, por querer ter posses de terra, de território, muitas almas são ceifadas. Da mesma forma que você vê isso, um sentimento de mágoa disfarçado de guerra e que devasta uma nação, acontece com aquele que guarda também, que nutre também esse tipo de sentimento. Nós falamos que hoje, aqui em todas as igrejas, é um dia libertador, porque nós vamos lançar para você a proposta para se libertar de qualquer sentimento semelhante a esse que pode estar atrapalhando a sua vida em todas as outras áreas. Há quem pense que um sentimento de mágoa ou uma decepção com alguém, um trauma, pode atingir só o campo emocional. E muito se engana quem pensa isso. Porque já foi provado por médicos, cientistas, que a mágoa, ela pode prejudicar todas as áreas da vida de uma pessoa, inclusive o corpo. Isso é tão verdade que hoje já tem médicos que outrora começavam as suas consultas com os pacientes passando os exames. Hoje isso está mudando. Tem médico, para você ter ideia, que quando recebe uma pessoa com um problema no corpo, ela começa a fazer perguntas, como está o dia a dia da pessoa. Vocês sabiam disso? Você está bem? Como é que é o seu dia a dia? Você se aborreceu ultimamente? Você teve alguma briga com alguém? Você tem mágoa de alguém? Porque até a medicina já entendeu o que isso pode causar na vida de uma pessoa, no corpo. Vou lhe mostrar aqui esse vídeo de alguns médicos tops. Veja só o que elas falaram. Ela não comanda o seu câncer. Quem comanda o seu câncer são 3 itens. O primeiro item é o que você sente. A maneira como você sente, como você vibra, vai definir se você vai ter um câncer ou não. Câncer normalmente está relacionado com raiva, com mágoa. Por isso que quando Jesus disse, amai vosso inimigo, ele já sabia que tem a ver a primeira causa de qualquer nome de câncer. Então, sentimentos negativos, os sentimentos com baixa vibração, eles interferem na vibração da célula. Então, quando essa célula, isso é a biologia da crença, gente, é um livro incrível que fala exatamente esse marco em 2007. Nossa medicina mudou. Não existe mais, a sua genética vai te condenar. Não importa se a sua mãe, se a sua tia teve câncer de mama, você não vai ter. Então, sentimentos é a primeira causa de qualquer câncer.
Sentimentos negativos. Segunda causa é alimentação. Sentimento, tristeza, emoção, choro. Sentimento, raiva, emoção, bater, gritar, isso é emoção, tá? E ela vai transformar isso de forma fisiológica e vai jogar tudo isso pro seu corpo. E como que ela transforma isso? Usando alguns hormônios: cortisol, hormônio do estresse, adrenalina e noradrenalina. Esses 3 hormônios viram uma bomba dentro do teu corpo. E aí tem gente que não perdoa, fica vivendo com isso ali, 24 horas por dia, alimentando a célula de veneno, caldinho de câncer. Nos últimos 2 anos, Fátima teve 5 infartos, mas bem antes disso, já sofria com problemas emocionais. Teve depressão, síndrome do pânico e assume ter sempre guardado mágoas. Antes eu ficava guardando, remoendo, e hoje já eu ajo de uma outra maneira. Aprendi sofrendo, né? Eu sofri bastante, tanto é que eu tive 5 infartos. Os problemas cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e diversos estudos mostram que o estresse, a raiva e as emoções negativas têm uma relação direta com o aumento no risco dessas doenças. O estudo mais recente sobre a relação entre emoções e problemas cardiovasculares foi realizado por uma psicanalista brasileira. Ela identificou que quem não está disposto a perdoar tem mais chance de ter um infarto. Isso aqui é algo físico, não é metafísico, não é espiritual, é uma substância química que está no seu cérebro. Então isso não é espiritual, isso é físico. Correto? Medo, angústia, sofrimento, raiva, tudo isso é substância química. E essa substância está no cérebro. E a gente achava que ela ficava ali. Não fica. Essa dopamina se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos e se derrama na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ela atinge todas as células. Então, seu rim também sente. Seu baço também sente. Seus ossos sentem também. Seus gânglios. Então, a célula que mais sente suas emoções, em primeiro lugar, são os neurônios. Segundo lugar, seus leucócitos, macrófagos, eosinófilos, todas as células imunológicas. Ou seja, quando você se sente uma vítima, a palavra vítima é aquele que sofre agressão. E você derrama isso na sua corrente sanguínea, todas as suas células imunológicas sentem assim e deixa rolar. Diminui a atividade leucocitária. Sua imunidade cai. Então, quando você assiste televisão, 5 minutos de notícia ruim, sem reação racional e cerebral, cai a sua imunidade por 5 horas. Há tempos atrás, as informações que você tinha era que o Senhor Jesus apenas, a Bíblia ensinava a não ter nada dentro de si negativo, sentimentos, mágoas. Hoje nós temos até os médicos falando. Ou seja, vale a pena atrapalhar, travar, prejudicar todas as outras áreas da sua vida por um sentimento assim, gente? Não vale a pena. Mas você acredita que tem gente se preparando para deixar essa oportunidade passar? Esse áudio chegou até a gente, que eu vou lhe mostrar, de uma pessoa que frequenta a igreja e que, ouvindo falar durante esses 15 dias, incansavelmente sobre o perdão, olha qual foi a opção que ela escolheu. Preste atenção, é áudio, ouça, é real, para que você entenda o nível de sujeira que às vezes há quem carregue dentro de si. Põe aí, por favor. Pastor, boa tarde. Só dividir uma experiência que eu tive aqui ontem na igreja. E, na verdade, eu tenho tido nessa última semana, desde que a gente começou a falar sobre perdão. Ontem, depois de 20 anos, né, servindo a Deus, eu fiquei numa situação, assim, constrangedora. Uma senhora me procurou no final do culto e disse assim: pastor, eu queria dizer para o senhor que eu escolhi ir para o inferno. Eu olhei para ela e disse: que é isso, senhora? Ela: não, eu escolhi ir para o inferno. Porque o senhor já está falando aí de perdão, já reparei que já tem mais de uma semana o senhor abordando esse assunto de perdão. Eu não consigo perdoar minha irmã. Eu não consigo e não vou perdoar minha irmã. Eu prefiro ir para o inferno do que perdoar minha irmã. E aí ela me explicou, né, que a mãe dela já era uma senhora de idade e que estava sentindo muita dor no peito. E aí se levantou da cadeira, foi pedir auxílio para a irmã. E a irmã forçou a mãe dela a sentar no sofá de novo. E a mãe dela não levantou mais, morreu ali. Ela guardou essa mágoa da irmã por ter destratado a mãe no momento que ela estava sentindo dor. E eu expliquei para ela. Só uma analogia, né? Eu disse para ela: olha, tudo bem que a sua irmã tenha feito essa besteira. Acredito eu que sem saber que a sua mãe ia vir a óbito, mas tudo bem, ela tratou mal sua mãe morreu. Eu só disse para ela o seguinte: você imaginou a sua irmã morrendo, sem arrependimento, no inferno, e a senhora na igreja, dando dízimos, ofertas, participando dos cultos, morre e viver no mesmo lugar que ela? Eternamente a senhora vai ter que encarar a sua irmã no inferno. Ela porque não se arrependeu dos seus pecados, e a senhora porque virou uma religiosa na igreja, a ponto de não conseguir perdoar alguém que te ofendeu, e vai ter que conviver com ela por toda a eternidade, e as duas sofrendo muito. E aí ela olhou bem nos meus olhos, ela estava de óculos, tirou os óculos, olhou bem nos meus olhos e disse: eu prefiro ir para o inferno do que perdoar ela.
não tem chance nenhuma, porque ela matou a pessoa mais importante da minha vida. E ainda disse assim, pastor, se o senhor continuar falando sobre perdão, o senhor vai me forçar a sair da igreja. Eu sei que o senhor não está falando direto para mim, mas toda vez que o senhor toca nesse assunto, me incomoda demais. Eu fiquei sem chão, pastor. Eu olhei para ela e falei, dona, eu só vou orar pela senhora, porque a senhora na igreja, magoada, ou lá fora magoada, não vai mudar o destino da sua alma. Mas eu vou orar. E espero que a senhora fique, porque aí eu tenho pelo menos a esperança de que em algum momento o Espírito Santo vai falar com a senhora. E aí eu terminei dizendo o seguinte: a senhora negando o perdão à sua irmã é negar o perdão de Deus na sua vida e fazer pouco caso do que Jesus fez na cruz, porque ele fez aquilo dali por amor, perdão pelas nossas almas. E ela disse mais uma vez, pastor, então eu nego, porque ela não vai ter o meu perdão. Eu nunca ouvi isso assim, direto, assim, face a face. Eu nunca tinha ouvido ninguém chegar para mim em todos esses anos e falar o que ela falou. Eu só estou passando isso para o senhor para a gente entender a importância desse assunto, né? Como tem gente magoada dentro das igrejas. Eu já vou comentar sobre isso. Vamos ler aqui Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas recebeu a ordem de Deus para ir a Nínive pregar. Deus queria salvar aquela cidade. Eu não vou ler toda a história, porque quem não conhece a história de Jonas? Todo mundo conhece. Jonas tinha um problema com os ninivitas, capital da Síria, que na época o maior inimigo do povo de Israel. Era um povo que atacava Israel. E Jonas tinha raiva deles, ou ódio deles, ou mágoa deles. A gente vai entender no decorrer da mensagem. Ele não quis ir para lá. Ao invés de ir para Nínive, ele decidiu ir para outro lugar, para Tarsis. Comprou uma passagem numa embarcação e, por causa da desobediência e da mágoa, a gente percebe que a vida de Jonas, a vida dele literalmente foi só descer. Desceu a cidade de Jope, desceu a embarcação do navio e, por fim, desceu aonde? No mar, no ventre do peixe. E você vê que essa situação foi provocada, promovida pelo próprio Deus, para ver se ele acordava da sua cegueira. O próximo texto diz assim, que foi Deus, preparou, pois, o Senhor. Quem foi que preparou o peixe, gente? Foi Deus. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Deus promoveu isso para ver se a ficha caía e ele entendia quão sério é o que ele estava fazendo, a desobediência e o coração sujo. E aí, lá depois dos 3 dias, caiu a ficha, ele viu o erro que ele tinha cometido e ele prometeu cumprir o voto que ele havia feito para Deus. Deus fez o peixe o colocar para fora e vida que segue. Aparentemente, problema resolvido. Aí que a gente se engana. Olha só o resto da história. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou o quê? Sabe por que ele ficou irado? Porque quando Deus deu ordem ao peixe para que o colocasse para fora, ele teve que cumprir o voto que ele havia prometido. Então, contrariado, o que ele fez? Ele teve que ir lá em Nínive e teve que fazer o que Deus mandou ele fazer, pregar. Eram mais de 100 mil homens. Ele pregou a palavra e a Bíblia diz que todos, de forma unânime, aceitaram a palavra e foram salvos. Era para Jonas ficar como, gente? Triste ou feliz? Ele ficou irado. Sabe por quê? Ele obedeceu na marra, mas ele não tinha perdoado aquele povo. Põe o texto aí, prossiga. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, faz o que, gente? Tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Para aí. Você percebe alguma semelhança com o áudio dessa mulher que você ouviu? Percebe? Ela disse: eu prefiro o quê? Ir para onde? Para o inferno. Praticamente Jonas falou a mesma coisa.
Você vê o que uma pessoa magoada é capaz de pedir para Deus. Ele disse: é melhor morrer. E ele, como um profeta, como um homem de Deus, sabia. Morrer com mágoa é morrer e ir direto para onde? Para o inferno. Em outras palavras, ele falou a mesma coisa que a mulher disse aí: eu prefiro ir para o inferno, porque não queria liberar o perdão. Liberar o perdão. Aí a história segue. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dessa cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e ele desejou com toda a sua alma, o que, gente? Pela segunda vez. Você percebe o estresse aí em Jonas, pessoal? Percebe? Percebe alguém irado, percebe alguém chateado, percebe alguém extremamente aborrecido. Se acontece uma coisa boa, ele fica feliz. Se acontece o que ele não quer, já é motivo para brigar. Assim vive as pessoas que trazem coisas mal resolvidas dentro de si. Você deve conhecer pessoas assim. Você deve conhecer pessoas que vivem iradas. O magoado, ele vive chateado, ele reclama de tudo, ele reclama da vida. É uma pessoa que às vezes é mal agradecida, é uma pessoa que vive revoltada, ela vive, sabe, ansiosa, ela vive amarga. Você chega perto dela, ela não transmite um ambiente, sabe, um semblante de paz. É aquela pessoa assim, igual Jonas. 2 vezes pedindo a morte. Siga. Dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até. Alguma semelhança com a mulher que você ouviu agora o áudio? O pastor falando: senhora, já pensou se a sua irmã, que foi quem fez o mal, não se arrepender, morrer e ir para o inferno, e a senhora aqui dentro da igreja, dando oferta, dando dízimo, participando de reuniões, com tudo à sua disposição, morrer e ir para o mesmo lugar que a sua irmã está, por não querer perdoar? Ela não quis saber. Jonas quis saber? Jonas quis dizer o seguinte: eu estou revoltado sim, e ponto final, porque o Senhor perdoou aquele povo. A pessoa que guarda algo dentro de si, ela fica triste quando alguém que fez mal para ela tenha sucesso. Inclusive chega a ficar triste ao saber que aquela criatura possa ter recebido perdão. Para você ver, uma vez um rapaz falou para mim assim: pastor, toda vez que vocês pedem ofertas na igreja, para qualquer tipo de trabalho, para o presídio, eu me levanto e saio da reunião. Eu falei: por quê? Porque dentro de um desses presídios, tem alguém que matou o meu filho. Você vê, a gente sente, dói, mas a pergunta é: se continuar assim dentro da igreja, vai ficar por muito tempo? Vai alcançar a salvação? Tem que liberar o perdão. Eu falei para ele: senhor, lá no presídio, quem está lá está pagando pelos seus erros, e tem que pagar pelo que fez. Mas além de ter que pagar pelo que fez, ali existem almas. E com respeito ao ganho de almas, Deus não olha o tamanho do erro, o tamanho do crime. Ele quer salvar. Porque se fez o que fez, foi usado por quem, gente? Pelo diabo. Há quem não consiga crer que a maldade de muitos vem por meio de um mal. O bispo contou aqui esses dias, o bispo Jadson, que vocês conhecem, falou que quando entrou na igreja, o pai dele falou para ele: olha, a partir de hoje, você não é mais meu filho, porque você entrou nessa igreja. Pronto, você morreu para mim. E aí, passados anos, o bispo Jadson foi casar, e ligou para o pai, falou: pai, o senhor vai no meu casamento? Primeira coisa que o pai perguntou: você continua nessa igreja? Ele disse: continuo. Desligou o telefone na cara: então não vou, porque você não é meu filho, você morreu para mim. Tempos se passaram, o homem se converteu, graças a Deus, se entregou para Jesus, é uma nova criatura. Em uma conversa com o bispo perguntou para ele assim: pai, o senhor lembra o que o senhor falou para mim? Que eu tinha morrido para o senhor? Que o senhor não ia no meu casamento porque eu estava na igreja? Adivinha o que o pai disse para ele, pessoal?
Não me lembro. Não me lembro. Porque a pergunta é, era o pai dele, gente? Era o diabo, querendo sujar o coração do bispo. Quantas situações acontecem com a gente, que é o próprio diabo usando pessoas para sujar o nosso coração. Porque, como eu falei no começo da reunião, tem coisas que o diabo não consegue mais fazer porque já aconteceram. E ele tenta atrapalhar o que você fez, como eu disse. Ele não pode impedir você de chegar aqui porque você já chegou. O que resta para o diabo agora nessa reunião? Não deixar você entender. Transportar a sua mente para outro lugar. Porque se transportar a sua mente para outro lugar, você não vai ouvir a palavra, então você vai chegar aqui e vai sair do mesmo jeito. Assim que o diabo faz. Tem gente que o diabo não consegue mais tocar. Porque a pessoa já se entregou para Jesus, a pessoa já tomou as suas decisões, ela disse, é esse caminho que eu quero e é nesse caminho que eu vou morrer. Então o que ele tenta fazer? Sujar o coração. E quase não existem situações para sujar o nosso coração, né, gente? Quase não tem. Tem ou não tem? De todos os lados, no trabalho, em casa, na vizinhança, de quem te ama, de quem te odeia, de quem você confiava, de quem você fez muito por essa pessoa não fez nada por você. É o diabo querendo que você suje o seu coração. Porque o diabo, ele não precisa de uma brecha muito grande, ele só precisa de uma pequena brecha. Por isso que Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Porque um lugar que eu posso dar para ele, através de um sentimento, de um ressentimento, de uma mágoa, é o suficiente para ele entrar com todo o inferno para me destruir. Quem está entendendo, gente? Mas olha a situação de Jonas. Olha como que termina a história de Jonas. E disse o Senhor, tivestes tu compaixão da aboboreira, no qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Pessoal, aqui acaba o livro de Jonas. Só tem 4 capítulos. Na Bíblia não se ouve mais falar de Jonas, a não ser Jesus lá na frente, que fala do sinal de Jonas, mas se refere ao povo de Nínive que foi salvo através da pregação. Jesus fala lá em Mateus e Lucas sobre o sinal de Jonas, e ele diz assim, o povo de Nínive que recebeu a pregação e foi salvo. Fala do povo, mas e de Jonas? Não se ouve mais. Então eu posso até ser ousado em dizer que na minha opinião, a Bíblia não diz, não se fala mais de Jonas na Bíblia. Na minha opinião, se ele morreu nessas condições, ele não foi salvo. Aí eu fico pensando, o que você acha que Jonas era? Um homem mau ou bom? Pense comigo. Mau ou bom, gente? Claro que era bom. Profeta, você acha? Olha, me diga se Jonas não tinha o dom da palavra. Tinha ou não tinha? Uma pregação salvou quantas mil pessoas, gente? Queria eu com uma pregação salvar 120 mil pessoas? Coitadinho de mim. Tem que comer muito feijão para chegar igual o dom da pregação de Jonas. Era bom. Devia salvar muita gente, Deus usava ele. Mas pessoal, há muita bondade não compensa a pouca maldade. Há muita bondade de alguém, muita, não compensa a mínima mágoa que alguém pode carregar dentro de si. Olha que final triste do profeta Jonas. Alguém que teve experiências extraordinárias, foi para o ventre do peixe, quase morre, suplicou, teve ajuda, teve misericórdia, mas por causa da praga de um sentimento de não querer perdoar aquele povo, tudo indica que perdeu a salvação. O que Jonas fez com esse sentimento? Ele deu lugar. Você não pode dar lugar ao diabo, não pode. Um pouquinho, uma brechinha que você dá de lugar para o diabo, ele faz um estrago, ele pode comprometer toda a sua vida. Tem uma história que mostra muito bem o que é a pessoa dar lugar para o diabo. Não sei se vocês já ouviram a história do prego do diabo. Vocês já ouviram, gente? Já ouviram? A história diz que um homem, cansado de não ver as coisas acontecerem na vida dele, economicamente falando, cansou e falou para Deus, o Senhor não me atende, minha vida não muda, então agora eu vou orar o diabo. E aí esse homem fez uma oração e o diabo apareceu para ele. Falou, pois não, você me chamou, meu amigo? Porque nessa hora o diabo chama até de quê? De amigo. O que você quer? Falou, eu quero prosperidade, quero sair dessa vida difícil que eu vivo. O diabo, você quer? Tudo bem, mostra o que você quer. Mostrou para ele uma mansão, num condomínio
fechado, algo maravilhoso, e o diabo disse: é isso que você quer? Só isso, não tem problema. Em pouco tempo você vai estar morando numa casa assim. Levou ele na casa, é assim, desse jeito que você quer? Então eu vou te dar em breve. Agora tem uma condição. O homem disse: qual condição? Eu faço o que for preciso. E o diabo falou: olha, está vendo? Ali no meio da sala ali, eu vou colocar um prego na parede, e aquele prego ali é meu. Eu faço com aquele prego o que eu quiser. A casa é tua, é tudo teu. O prego é de quem? É do diabo. Passado o tempo, os meses, estava lá o rapaz. O diabo deu tudo que ele queria. A casa, a mansão, tudo. E ele deu uma festa para comemorar a virada que houve na vida dele. Gente para tudo que é lugar, bebida para tudo que é lugar, mulher para tudo que é lugar. Todo mundo festejando. Entra um homem na festa e pega um pedaço de carne, carniça podre. Sabe aquela coisa fedorenta que infesta o ambiente? Foi o que aquele homem entrou e pendurou aonde, gente? No prego. E aí ele foi reclamar: ô senhor, o que é isso aqui? Ele falou: ó, você lembra de mim? Sou o diabo. Esse prego é meu, e o acordo que nós fizemos é que eu faria com ele o que eu quisesse. Então é meu. Um prego. Os convidados foram saindo, ninguém aguentou ficar na casa tão bonita, podre, pela carniça que o diabo colocou ali. Uma história, mas que traz perfeita reflexão. Se eu dou lugar ao diabo, por menor que seja, as outras coisas vão ser comprometidas. Como no caso de Jonas, muita bondade, mas um pouquinho de mágoa. Olha como terminou a história dele. Então hoje é uma questão de inteligência, você fazer uma análise da sua vida e ver se não há esse tipo de sentimento aí guardado. Seja com respeito a alguém, seja com respeito a você mesmo. Há quem tem a mágoa do pai, há quem tem a mágoa da mãe, há quem tem a mágoa do irmão, há quem tem a mágoa de quem já morreu, há quem tem a mágoa de si mesmo, há quem não consegue se perdoar. Eu não sei. Essa avaliação eu não posso fazer por você e nem você pode fazer por mim. Mas se você agora quiser se avaliar e você quiser se libertar disso, eu garanto para você que tem muita coisa na sua vida que você já fez de tudo para tentar resolver e não resolveu. Você resolve hoje liberando perdão. Amém? Pode ter certeza disso. Muita coisa que às vezes a pessoa fica pensando: como que eu resolvo isso? E ela já fez de tudo e não conseguiu. É o ressentimento. Está aí dentro, envenenando o seu sangue, roubando as suas forças, te dando insônia, aumentando a sua ansiedade, não deixando você dormir, travando a sua vida, porque há um prego do diabo. E esse prego aí chamado mágoa dá direito ao diabo de morar aí dentro. Por mais que não pareça. Por mais que a pessoa diga: mas eu sou boa, eu acredito, eu não faço mal para ninguém, eu acredito também. Só que se tem alguma coisinha aí, que é um prego do diabo, pode comprometer todas as áreas da sua vida. Quem está entendendo, gente? Então o que fazer hoje? Se comportar como Jonas? Se comportar como essa mulher que prefere ir para o inferno, que prefere sair da igreja enquanto não se parar de falar no perdão? Ou abrir o coração e dizer: eu me rendo. Oh, meu pai, eu me rendo. Eu sei que pelo fulano, ele não merece, ela não merece, mas por Deus eu dou essa oferta. Amém, gente? Vale a pena. Eu garanto para você que vale a pena. Tudo que você puder fazer nessa noite, a maior força, o maior esforço, vai valer a pena. Você vê, falando de guerra, lá em Israel, eles têm esse sistema aí, põe aí na tela, por favor. Esse sistema aí chama-se domo de ferro. Foi uma ideia que eles tiveram aí entre 2010 e 2015, mais ou menos. Sabe quanto custa uma bateria dessa aí? 50 milhões de dólares. Cada míssil que sai daí de dentro, é um míssil teleguiado chamado Tamir, custa mais de 50 mil dólares. Cada vez que algum país lança um míssil contra Israel, sai daí um míssil, assim ó, sai um míssil, vai lá, estoura o míssil dos inimigos. Cada míssil é como se fosse hoje mais de 500 mil reais. Caro ou barato, gente? Mas eles não poupam dinheiro. Sabe por quê? Porque eles sabem que se quiser poupar os quase 500 mil reais em um mísselzinho sequer, o outro míssil pode cair numa zona, numa cidade e matar quantas mil pessoas? O estrago que faz. Então, o investimento é alto, porque eles sabem das consequências. O investimento que você pode fazer hoje em se limpar 100% tem que ser alto, porque tem a ver com a sua salvação. Amém, gente? Tem
a ver com a salvação da sua alma. Então hoje, faça o esforço que for preciso, ainda que você diga assim, pastor Menezes, mas o que eu tenho aqui contra o fulano Beltrano é ódio, vale a pena, porque nós estamos falando da sua alma. Então se você diz, olha, eu estou disposto a abrir o meu coração, me livrar disso, então nunca mais a sua vida vai ser a mesma, nunca mais.